Olá pessoal, me chamo Plínio Fabrício, sou de Pernambuco, da cidade de Custódia, Pernambuco. Resolvi fazer esse canal para passar um pouco das experiências que eu tive espiritualmente e de alguns contatos que até hoje eu não sei explicar. Alguns símbolos em sonhos que eu recebi e gostaria de compartilhar com vocês. E queria dizer que as pessoas que são incrédulas, que não acreditam em pensamentos, em depoimentos, eu peço que não assistam esse vídeo. A essas pessoas também que têm sua fé baseada em tradições humanas, não é bom também assistir, porque é um choque de realidade, é um choque de tradição que pode ser que não faça bem a você, e estes vídeos não são de cunho evangelizador, são apenas meus pensamentos, o que eu penso, o que eu vi, o que eu senti e o que eu recebi. E para começar uma série de vídeos que eu vou fazer, eu queria falar um pouco da religião do cristianismo. Vou pegar esse tema por conta que é a fé mais tradicional que o mundo conhece. E vou abordar vários temas interligados ao cristianismo. Para a gente entender por que estamos aqui, temos que primeiro saber quem somos. Temos primeiro que entender o que nós nos transformamos e em que caráter o mundo fez a gente se transformar. O cristianismo surgiu no ano 0, com o nascimento de Jesus Cristo, mas existiu vários propósitos que antecederam, vários eventos e várias pessoas que antecederam, que profetizaram e que fizeram ações para que o cristianismo viesse a ser conhecido e se proliferasse entre as nações. Antes de começar, pegar do nascimento de Jesus, eu quero voltar no tempo e falar para vocês sobre Alexandre o Grande. 300 anos antes de Jesus vir e nascer. Que nem eu falei, tudo que a gente faz, tudo que a gente tem é meramente para propósito de Deus. Tudo que Ele nos dá, tudo que esse ser supremo de força extraordinária, esse ser que não é terreno, que muitos podem até achar que o termo extraterrestre para um Deus seja a personificação do nome dele, mas não, ele é um ser, queira ou não queira, um ser extraterrestre, que não é da Terra. Então ele é uma força que nos rege, e tudo que ele fez e tudo que ele nos deu foi para propósito de engrandecer o nome dele. Então, voltando ao assunto, 300 anos antes de Jesus vir ao mundo, surgiu um imperador, um conquistador, chamado Alexandre o Grande. Por ele fazer feitos grandes, conquistar nações, derrubar exércitos, ele se tornou grande para o homem. Até nos livros até hoje, o título é Alexandre o Grande, para o homem. Mas eu percebi que Deus tinha um propósito, esse ser extraterrestre tinha um propósito na vida de Alexandre. Na Europa, na Ásia, por onde ele conquistou, eram várias denominações, várias culturas diferentes, várias tribos, todas falavam línguas diferentes, e quando Alexandre veio,
conquistou aquele império, considerado um dos impérios maiores que a humanidade conhece, ele unificou aquelas nações, aquele povo, aquelas tribos. Ele ensinou a cultura, ele ensinou a arte, a arquitetura, ensinou a língua grega àquelas nações. No entanto, que ele construiu 18 Alexandrias, unificando mais assim o seu império. Para ele se engrandeceu, e para os homens ele foi grande. Mas só que Deus, esse ser extraterrestre, tinha um propósito na vida dele. Eu vou explicar por quê. Depois de 300 anos, o seu império foi conquistado também, ele morreu, e 300 anos depois, 320 e poucos anos depois, Jesus nasceu. Jesus cresceu, Jesus ensinou, Jesus pregou o amor. Muitos que vão assistir esse vídeo podem achar que Jesus seja um profeta normal. Jesus nasceu, cresceu, ensinou, pregou paz e amor. Aos 33 anos, Jesus morreu. E para os cristãos, para o cristianismo, ele morreu e ressuscitou no terceiro dia. Subiu aos céus. No Credo de Nicéia fala sobre isso. O Credo de Nicéia é o que fala: desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, quando Jesus morreu, o cristianismo começou a se espalhar com os apóstolos, os discípulos, pregando a boa nova do Evangelho. Só que passou o tempo e aquela região onde o cristianismo começou a ser ensinado, os apóstolos pregarem a boa nova, esse império, ele era dominado pelo Império Romano, um império que era politeísta, acreditava em vários deuses. E foi perseguido, os apóstolos foram perseguidos, foram mortos, houve muitos mártires que morreram defendendo a tese de Jesus Cristo. Deram sua vida por achar que Jesus era o Messias e acreditar nas suas palavras e na sua verdade. O império era dominado pelo Império Romano. Era o Império Romano que dominava toda a região, o maior império que a humanidade conhece. Só que o cristianismo estava tomando uma grande proporção e o império, ele era pagão. Ele acreditava, como eu falei, era politeísta, acreditava em vários deuses. Na época, o imperador se chamava Constantino. E vendo aquela situação de seitas novas estarem surgindo, gnosticismo, seitas pagãs que acreditavam em Mitra, em várias outras denominações religiosas, Constantino, o imperador, percebeu que estava perdendo o poder do povo. E mesmo pagão, denominou e instituiu a religião oficial do Império Romano como o cristianismo. Mesmo depois da sua morte, alguns dizem que ele se converteu no seu leito de morte, outros acreditam que ele continuou sendo pagão. E passou o tempo. Antes, o cristianismo foi muito perseguido por outros imperadores que antecederam Constantino, e a igreja, ela começou a ganhar uma forma de, propriamente falando, de igreja, depois de Constantino.
Constantino, ao perceber que todas as denominações e algumas seitas e religiões estavam fazendo uma conturbação no seu império, ele convocou todos os bispos, todos os pagãos, os líderes pagãos, os líderes dessas denominações religiosas, e convocou um concílio no ano de 325, o chamado e famoso Concílio de Nicéia, onde ia se debater ali a divindade de Jesus Cristo, a escolha dos evangelhos, os evangelhos apócrifos que não entraram. Foi feito esse concílio com vários líderes religiosos de várias denominações e foi determinado que seria a religião oficial seria a Igreja Católica Cristã. Católica quer dizer romana, católica quer dizer universal. A partir do Concílio de Nicéia, a Igreja se tornou católica, apostólica romana, universal romana. Mas eu tenho que falar também, voltar um pouco antes. Depois que Jesus morreu e a Boa Nova foi espalhada, o Evangelho foi espalhado, esses apóstolos e esses discípulos foram pregar a Boa Nova em vários países, em outras localidades. E como eu falei antes, que Alexandre havia conquistado aquele império e ter espalhado o grego, 300 anos depois, 333 anos depois, ficou constatado e mais do que evidente que teve um propósito de Deus nessa situação.